papel e para o roteiro, não cria o roteiro. Mas tá tudo aqui na cabeça dele, ele sabe como é que é. Ou seja, ele é o produtor, tá aqui na cabeça dele, ele sabe como é que é o... Certo, e aí, certo, E aí se ele transforma aquilo em filme, aí ele transformou sim, em matéria. sim, agora a pergunta é com relação, e qual é, sim, agora ele está vivendo muito mais. A minha pergunta é com relação à ideia de quanto a pessoa está vivenciando aquilo, de quanto aquilo lá se manifestou na realidade dela. Então, talvez, agora a pessoa ela colocou na prática, então ela vive aquilo lá de maneira muito mais intensa. E aquilo lá tem um impacto muito maior sobre, quer dizer, muito maior sobre a vida real dela, sobre, enfim, a sua realidade. Mas, por exemplo, a filosofia, ela é algo muito bonito, mas ela é algo que você pode usar... Pronto, não, tá aí, tá bom, bom exemplo. Sim. Porque, por exemplo, né, na filosofia, por exemplo, né, quem acredita de verdade na filosofia e leva a filosofia ao pé da letra, é capaz de dar sua vida pela filosofia. Tá bom. Né, por uma ideia filosófica, por um padrão. Então, sim, então isso, por exemplo, demonstra, né, que não é só abstração para aquela pessoa, né? Então, certo, mas na verdade a pergunta é, aquelas ideias filosóficas, ele pode até na verdade se comportar de acordo com elas, mas a pergunta é, será que elas vão se tornar reais e físicas? Elas permanecem sendo uma ideia filosófica. Ou seja, você não consegue comprovar aquela ideia, você não consegue ter uma manifestação da filosofia dentro da matéria. Você consegue ao contrário, você consegue, na verdade, me comportar de acordo com a filosofia. Por exemplo, na Grécia Antiga, quando os filósofos, né, eles iam para debater filosofia e praticar a democracia. Isso, na verdade, é uma abstração. Eles criaram ali um debate que todos poderiam ter em pé de igualdade, cada um tem o mesmo poder de voz, e quando todos decidirem, todos derem seu voto, vai fazer aquilo ali daquela maneira. Então, olha, eu tenho que fazer banco de 2 pessoas na praça, porque eu quero que seja assim. Quantos aqui concordam com isso? E aí o outro vai falar, não, tem que ser para 4 pessoas, porque minha família é grande. Sim. E aí a gente vai começar um debate ali. Então, quer dizer, são jogos de ideias, né? Eles vão ali filosofar para concretizar aquilo, e no final vai sair um resultado do debate. Então, quer dizer, eles vão colocar em prática ali a democracia. Isso é o processo democrático. Tá bom, né? Sim. Ali surge a democracia para eles, né? Sim, perfeito. Mas, então, é perfeito. Mas a democracia você nunca consegue comprovar ela de uma maneira física. Você pode se comportar de acordo com a democracia. Isso. Mas enfim... Mas ela é abstrata, uma ideia abstrata. Mas é abstrata, certo. Então, enfim, obviamente... Eu aqui também faz parte, na verdade, dessa... Mas, assim, filosofia, enfim, que cada um, de como funciona tal coisa, de como sei lá, você tem, né, os grandes filósofos, Hegel, e ele tem e depois tem Schopenhauer, enfim, cada um tem uma filosofia, e, enfim, pode ser uma filosofia incrível. Mas o Hegel depois discutiu com outros, enfim, depois discutiram com ele, então, cada um tem a sua estrutura, mas é difícil você conseguir, não tem como isso aqui se manifestar em algo prático, é algo teórico que você pode alcançar através do intelecto, mas não através de algo, assim, de uma manifestação real que se manifesta, que desce a filosofia na prática. Tanto é que se fosse assim, você ia poder comprovar simplesmente quem está certo e quem está errado. Enfim, seria uma coisa que se manifesta na prática. Então, Moisés, na verdade, estava nesse nível que a realidade não era só intelectual, mas era uma realidade material, que se manifestava no nosso mundo físico, como na forma de visão, que significa visão. Já com relação ao Arizala, ele tinha uma conexão com algo, mas era de forma intelectual, de forma que ele entendia, que ele conhecia, teve conhecimento daquilo, mas não de forma de visão. É importante ter os dois, porque se a gente não tem Moisés, então o Arizala pode ficar só uma coisa como aquilo que o Arizala teórica e abstrata, que a gente não consegue trazer tanto para a nossa vida, porque aí precisaria dessa ideia de Moisés, que é a visão. Então, sem dúvida, a Hassidut, ela é, por assim dizer, vamos chamar assim, ela é mais profunda, né? Obviamente, falando mais, não pode falar dessa maneira, mas ela é mais profunda do que a Torá de Moisés,
no sentido que ela fala sobre assuntos mais profundos. Talvez Moisés estava falando sobre mitzvot mais práticas, enfim, faça isso, não faça aquilo. Apesar que, obviamente, tem versículos na Torá, toda a Hassedut é baseada na Torá de Moisés. Mas o que se manifesta mais na Torá de Moisés são mais as mitzvot práticas. Faça isso, não faça aquilo, são mitzvot, enfim. Como Deus se manifesta na prática. Enquanto que a Hassedut fala sobre conceitos mais Kabbalah, sobre coisas espirituais, conceitos mais abstratos. Que é mais elaborado, né? Na verdade que assim, a Kedushá não deixa de existir, porque Moshe Rabbeinu via, então ele sabia. Certo, exatamente. Mas então assim, Kedushá está lá. E aí depois, com o tempo, a Hassedut vem para explicar o porquê daquilo, né? Então assim, é mais elaborado, precisa elaborar para escrever. Ela vai falar exatamente o que isso significa, então, num nível espiritual. Isso. Que na verdade... Isso dá trabalho, né? Sim, mas isso significa... Mas Moisés, ele estava falando, então, como Deus ele se manifesta na prática. A Hassedut, ela vai falar sobre níveis espirituais, sobre, na verdade, ao que se conecta essa mitzvah prática. Então, a mitzvah material, vamos falar assim, ela está num nível menor, né? Enfim, ela não é questão de nível menor, mas ela está com menos revelação, vamos chamar assim. Você não consegue ver aquele, pra gente, obviamente. Esse, na verdade, é o nosso, para a revelação física do Criador, de revelação da gente conseguir enxergar. Então, ela está com menos. Então, quando a gente fala sobre um assunto espiritual, para a gente tem mais revelação nesse assunto espiritual de Hashem, a gente consegue mais enxergar a divindade do que na mitzvah prática, do que na mitzvah física, que é material, que é da natureza. A mitzvah, de acordo com na linguagem da Hassedut, o que nós estamos falando é que a mitzvah ela passa por mais tzimtzum. É a mesma origem, a mesma fonte, enfim, mas só que ela passou por uma certa ocultação maior. Então, com relação a nós, como ela passou por uma ocultação maior, por mais que ela está ligada com a fonte dela, mas ela passou por uma ocultação, então isso faz com que a gente não perceba a santidade, ou enfim, a divindade, a revelação divina que está por trás dela. A gente não percebe não temos essa revelação. Então, por isso, pra gente, a mitzvah justamente tem essa vantagem que manifesta na matéria, mas talvez não tenha vantagem para nós do nível espiritual, porque a gente não consegue enxergar nela diretamente o Criador. Para isso a gente precisa da Hassedut, mas aí a Hassedut tem a desvantagem, que o quê? Que de forma intelectual, de forma que a gente acessa isso através do nosso intelecto, mas não de uma forma de ação, não de uma forma que isso se manifeste. A gente fala sobre os conceitos, mas talvez não tenha alguma aplicação. É um conceito espiritual elevado, mas que a gente não consegue manifestar isso aqui de uma maneira tão explícita na nossa vida. Nossa vida acaba sendo uma vida bem natural, vamos chamar assim, acaba tendo uma ocultação divina. Então, e aí justamente viu o lado da mitzvah. O lado da mitzvah é justamente, por mais que tenha uma ocultação divina na mitzvah, que pra gente a gente não consegue enxergar, mas pelo menos é algo prático, é algo que realmente se manifesta dentro de algo físico e prático. Então, isso seria mais ou menos juntar, enfim, a ideia do Arizal, que é a gente se conectar com coisas mais profundas, com coisas, enfim, onde tem uma revelação de Hashem maior pra gente, mas ao mesmo tempo, já que a gente não consegue manifestar isso de uma maneira prática, a gente também se conectar com as mitzvot, que seria a Hashem, manifestação de Hashem de maneira prática, só que obviamente num nível menos revelado para nós. Certo? Então, o que a gente estava falando? A gente falou sobre, então pelo menos, enfim, você falou essas palavras que o estudo da Tefilá, a Tefilá, ela teria essa Horat Shah, enfim, essa lei momentânea que seria permitido para a gente atrasar na reza, por assim dizer, uma vez que, não que, eu estou falando assim, é só uma ideia, enfim, interessante, curiosa. O Rebbe, o Chabad sempre, na verdade, cuidou, enfim, o Chabad sempre cuidou de uma certa maneira para seguir o Shulchan Aruch sempre, para não entrar nesse tipo de situação, né, para não incorrer com uma proibição da Halachá. Então, por isso, começar antes, enfim, se você começa antes, então aí, e tentar terminar no horário, então se a Halachá, sim, Chabad, enfim, sim, tenta seguir o Shulchan Aruch, afinal de contas, o primeiro Rebbe de Chabad, ele é autor do Shulchan Aruch Harav. Então é algo interessante. Então a gente na verdade sempre sim segue o Shulchan Aruch, vem seguir